Cá estamos mais uma vez para ajudá-lo na sua preparação para a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E tanto na prova do Enem, quanto em outras provas contemporâneas de outras universidades importantes do país, é muito comum que haja questões sobre leitura e compreensão de texto. Veja que, a priori, eu não falo em interpretação de texto, porque isso poderia dar uma margem a certa subjetividade, como se fosse possível o leitor depreender do texto que lê toda e qualquer interpretação. Não, há uma leitura mínima que deve ser realizada. E o que é interessante é que cada vez mais as linguagens se tornam bastante variadas. Assim, é necessário que você saiba ler toda e qualquer linguagem. Quando eu falo em toda e qualquer linguagem, eu quero me referir às mais diversas manifestações textuais, verbais e não verbais. Como assim, verbais e não verbais? Claro, há textos que efetivamente são constituídos por palavras, por sentenças, por orações, por períodos, por parágrafos. E há textos que comunicam com uma simples imagem, por exemplo. Há quem una essas duas linguagens numa charge, num cartoon, numa história em quadrinhos. Há quem efetivamente o faça por meio de pintura, de fotografia. A arte, de um modo geral, sempre quer comunicar alguma coisa. Se a arte é gratuita, não tem sentido nenhum. Portanto, ao tentar comunicar, não importa qual é a linguagem, porque a linguagem é apenas meio. E mais que nunca, um bom vestibulando, um bom examinando do Enem tem que saber ler toda e qualquer linguagem. Dentre essas variadas linguagens, é efetivamente fundamental que nós também saibamos ler canções. E quando se fala em ler canções, muita gente se questiona, será a canção uma forma de poesia? A letra da canção é um poema? Eu, de minha parte, não tenho nenhuma dúvida. Aliás, a qualidade está não em estar associada à melodia ou não estar associada à melodia. A qualidade da poesia está, acima de tudo, no seu próprio texto, no seu próprio conteúdo, e não no fato de ela estar só, como na poesia, ou acompanhada do melódico, como na canção. Eu, como disse, não tenho dúvida. Muitas canções são poemas belíssimos. E quando se fala em poemas belíssimos, nós não podemos esquecer um sujeito que viveu no começo do século passado no Rio de Janeiro. Uma vida muitíssimo curta, mas muito profícua em produção. Noel Rosa. E o Noel Rosa parece ter sido eleito pela última edição do Enem. 2 questões foram veiculadas trabalhando as suas canções. Até porque as suas canções são carregadas de contemporaneidade. Vamos repassar a letra, lendo-a atentamente? Vamos lá. Comigo. Onde está a honestidade? Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Repare, você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O questionamento é claríssimo. Você não tem berço de ouro. Você não nasceu em família milionária, no entanto, tem uma vida de milionário. Portanto, onde está a honestidade? Mas o seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade. Você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. Mais uma vez, obviamente, trata-se de uma grande ironia. O seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade. Você alega que acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade, onde está a honestidade? Mais um detalhe. O povo pergunta. Ora, se o povo pergunta, possivelmente se trate de uma persona pública. A pessoa referida no texto é uma pessoa conhecida de muita gente, conhecida do povo. Isso lhe lembra alguma coisa? Adiante. Vassoura dos salões da sociedade que varre o que encontra em sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
vassoura dos salões da sociedade. Como quem varre sempre os salões da sociedade. O que essa vassoura poderia simbolizar? Acima de tudo, de uns tempos para cá, a vassoura ganha a conotação, obviamente, daquilo de limpeza ética. Mas neste caso, não. Quer me parecer que seria mais um puxa-saquismo mesmo. Vassoura, sempre presente nos salões da sociedade, varrendo o que encontra pela frente. E o povo pergunta com maldade onde anda a honestidade, já que essa figura se aproveita de toda e qualquer situação para promover-se e para ganhar dinheiro. Repare nisso. Ele diz: promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. Usa-se toda e qualquer influência para ter efetivamente lucros. Ok? Bem, esse é Noel Rosa. E a nossa questão no Enem dizia: as canções de Noel Rosa, compositor brasileiro da Vila Isabel, sim, do mesmo berço de Martinho da Vila, era Noel Rosa. Contemporâneo de Araci, de Almeida e de outros tantos, ele viveu a fase mais rica, talvez, da boêmia carioca. Sem a menor dúvida, na Lapa, que naquele tempo fervilhava de personagens interessantes, ele pôde conhecer figuras que deram margem a canções belíssimas e, acima de tudo, como se disse, trazendo o espírito carioca. Acima de tudo, eu diria que Noel Rosa foi um cronista da sociedade carioca de então, mostrando as mais variadas facetas do povo carioca, em especial do povo que vivia na noite. Sempre muita bebida, sempre muitos amores, alguma perversão, enfim, a vida carioca de então. Foi dito então que as canções de Noel Rosa, compositor brasileiro da Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil no início dos anos 20, ainda são modernas. Detalhe: Noel Rosa viveu apenas 27 anos e nesses 27 anos ele teve uma profícua produção e trabalhando sempre muito liricamente em canções lindíssimas de amor, bem como no registro do dia a dia carioca. Vejamos então as alternativas para responder a essa questão do Enem. A atualidade da canção evidencia-se por meio da ironia ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns. Em sala de aula, eu diria correndinho, tipo do teste sem graça, letra A. Veja só, ironia ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns. Diz tudo. É isso efetivamente que a canção traz, ok? Mas, vamos conferir, não custa dar uma olhada nas outras. Dá crítica aos ricos que possuem joias, mas não têm herança. Não. Obviamente a alternativa não serve. Digamos que ela é muito simplificadora e, portanto, efetivamente não serve. Da maldade do povo a perguntar sobre a honestidade. Não há maldade no povo. O povo está preocupado com um mínimo de ética, de comportamento civilizado e, portanto, estranha o comportamento dessa figura, possivelmente uma figura pública, política, que desfila seu dinheiro inexplicado, ok? O fato é que, portanto, a letra C realmente não serve. Do privilégio de alguns em clamar pela honestidade. Ora, se nós tivéssemos essa alternativa como verdadeira, então a preocupação maior do texto não seria criticar essa figura pública, e sim criticar o povo que efetivamente maldiz. Mas esse maldizer e maldar, nós comentamos, é maldar sob os olhos do personagem maldito, entre aspas, ou seja, mal falado. Aos olhos do povo, não. O povo tem um comportamento ético, civilizatório, ok? De sorte, portanto, que a letra D também não presta. E a letra E, da insistência em promover eventos beneficentes. Ora, obviamente, não é a preocupação maior do texto. Sendo assim, a atualidade da canção evidencia a si mesmo por meio da ironia ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns. Questão relativamente fácil, não? Bastava conhecer efetivamente o espírito crítico de Noel Rosa e percebê-lo aí. Veja que pode acontecer de nós termos outros grandes compositores em provas do Enem ou mesmo em exames vestibulares contemporâneos.
Volta e meia, você depara com o Chico Buarque de Holanda, com outros grandes compositores brasileiros. E você tem que estar preparado, portanto, para ler toda e qualquer linguagem. E para isso, vamos ouvir mais uma canção de Noel Rosa, esse grande compositor do início do século passado e que merece ser revisitado muitas e muitas vezes. Vejamos a letra. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente. Que gente? Essa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez. Estamos, portanto, falando do povo do morro. O povo do morro, o povo das comunidades cariocas. Pensem que nós estávamos em 1920, 1930, portanto as comunidades eram em menor número e eram muito menores. E havia todo um lirismo cercando a vida na favela. Não havia o tráfico, não havia o narcotráfico, não havia, enfim, toda a violência que existe hoje. Havia um lirismo muito maior. Como você lembra daquele chão de estrelas? Hein? Só para lembrar, havia buracos no teto de zinco e eu via estrelas no nosso chão. Olha o lirismo da pobreza, o lirismo possível na pobreza, né? Mas voltando, o cinema falado é o grande culpado. Por quê? Porque ele traz o inglês e o francês. E a risoleta, ainda que efetivamente seja uma moradora do morro e, portanto, uma mulher simples, a priori não muito escolarizada, ela efetivamente faz uso do francês e do inglês. Mas quando eu faço uma falseta, ela desiste logo do francês e do inglês. Ou seja, na hora de brigar comigo, a risoleta briga mesmo em bom português. Adiante. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde, o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira para dançar o foxtrot. Veja, as comunidades no Rio de Janeiro sempre foram uma vertente de linguagem, sem a menor dúvida. Como as periferias, por exemplo, em São Paulo também o fazem. Muito da linguagem moderna, em especial praticada pela juventude, nos vem dessas comunidades a priori carentes, ok? E não era diferente, portanto, naquela época no Rio de Janeiro. Também havia todo um vocabulário que descia o morro, que chegava ao asfalto. Afinal, obviamente, os moradores das comunidades nas favelas do Rio de Janeiro são os trabalhadores do asfalto, são os trabalhadores da cidade, são os trabalhadores da Zona Sul e, portanto, é natural que eles levassem a sua linguagem. Mas o próprio malandro acabava muitas vezes influenciado pelo inglês e pelo francês. Via, muitas vezes, a própria gafieira. Na gafieira ele ouvia, de vez em quando, canções em inglês. E dançava, inclusive, ritmos não tipicamente brasileiros, ok? Vamos ver em que isso dá. Adiante. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Veja que aqui nós temos uma fortíssima afirmação de identidade nacional, né? Como é importante a linguagem como talvez o elemento mais forte da do nosso espírito, realmente, da nossa nacionalidade. Como diria Caetano Veloso, minha pátria, minha língua, né? E isso, veja que de outra forma já era afirmado no começo do século passado. Ou seja, tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Estamos falando, portanto, de variedades linguísticas também. O português brasileiro está muito presente, efetivamente, na questão da linguagem utilizada no começo do século passado, ainda que houvesse uma fortíssima influência do francês e do inglês, ok? Continuando, amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you, e esse negócio de alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. A ironia do compositor chega ao máximo, eu diria, né? Quando ele efetivamente critica negativamente a influência do inglês, ok? Ele diz, amor lá no morro é amor pra chuchu.
Hã? Não é I love you, ok? Não é eu gosto de você em inglês, não. Eu gosto muito de você em bom português. Eu a amo pra chuchu, ok? E não I love you. Mas esse negócio de alô boy, alô Johnny, e veja como ele escreveu no original o Johnny, ou seja, ele se negou a escrever em inglês propriamente. Ele adotou uma ortografia, digamos, aportuguesada ou abrasileirada. Portanto, essa história de alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone, ok? Vejamos então o que mais a letra nos propõe em termos de questão. O poeta propõe incorporar novos costumes de origem francesa e americana juntamente com vocábulos estrangeiros? Claro que não. Claro que ele não quer essa incorporação. De certa forma, o autor se coloca contra essas influências estrangeiras e não quer, em hipótese alguma, a incorporação pura e simples, ok? Veja que é um questionamento, na verdade, que está voltando à baila contemporaneamente muitas vezes. Essa influência do inglês, em especial do inglês, né? Uma língua de dominação econômica sobre o português, né? Os mais conservadores criticam essa influência, chegando até a propor leis que me parecem ridículas, porque obviamente não se pode legislar a esse respeito. Se nós efetivamente conhecêssemos melhor a língua portuguesa, nós a amaríamos mais. E amando-a mais, nós a usaríamos melhor. E, portanto, talvez deixássemos de usar tantos termos estrangeiros. Há termos estrangeiros, inclusive, contra os quais não devemos ter nada, porque efetivamente são necessários à nossa língua, ok? A modernidade traz dessas coisas. Mas, de qualquer forma, não se trata efetivamente de incorporação. Adiante. Respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil. Completamente descabida. Nós sabemos que o português padrão só é realizado realmente na forma escrita e só entre aqueles mais escolarizados. Portanto, obviamente não se trata aqui de valorizar o português padrão, o português norma, aquele português preconizado pela gramática normativa. Muito pelo contrário, o que se quer valorizar é um português gingado, um português que tem a ver com morro, que tem a ver com a nossa nacionalidade mais estreita e talvez mais profunda, que está realmente na simplicidade, na miscigenação, ok? Portanto, não serve a alternativa mais uma vez. Valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. Quer me parecer que não é difícil você perceber que essa é a alternativa adequada. A letra da canção, sem a menor dúvida, valoriza a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional, colocando-se muitas vezes, inclusive, contra as expressões inglesas, francesas, que, aliás, naquela época o francês era muito forte, hein? Diferentemente do que acontece hoje, quando o inglês efetivamente domina. Mas a língua de cultura naquela época era o francês. E o inglês também tinha, digamos, a sua influência, mas era talvez até menor do que a do francês. De qualquer forma, essas influências não são bem-vindas aos olhos do compositor. E o compositor, portanto, acima de tudo, valoriza a fala popular como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. Vejamos as outras alternativas. O poeta propõe mudar os valores sociais vigentes à época com o advento do novo e quente ritmo da música popular brasileira. Claro que a música popular brasileira já estava entre nós, portanto não há advento nenhum, ok? A alternativa é descabida, é absolutamente inadequada. E a última alternativa propõe ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas. Na verdade, o que se pretende não é ironizar a malandragem carioca, mas é valorizá-la. Portanto, a alternativa realmente não serve e ficamos mesmo com a alternativa de letra C. O que propõe a canção, e aí está mais um aspecto da sua modernidade, é valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. É importante lembrar, certas variedades linguísticas são estigmatizadas, como, por exemplo, a linguagem da comunidade carente do Rio de Janeiro, ok? Em vez de estigmatizar, nós, na verdade, devemos, sim, aproveitar tudo aquilo que traz a linguagem típica dessas comunidades, recheada de humor, recheada de vivacidade e que pode tornar a nossa língua ainda mais interessante. É isso, não rechaçar
nenhuma influência, desde que ela nos seja benéfica. A língua é um código aberto, pronto a incorporar novidades sempre, desde que elas não sejam gratuitas e desde que elas efetivamente enriqueçam e não empobreçam a nossa linguagem. Bem, eu disse no começo dessa aula que é necessário ler toda e qualquer linguagem. E muitas vezes é necessário ler até o que não está escrito. Ou seja, numa aula anterior, preparatória para esse mesmo exame, nós já vimos essa questão da leitura do texto não verbal, ok? E vamos ver a leitura do texto verbal e não verbal associados. Vamos ver se nós sabemos ler também imagens. Vamos lá? Comigo. A proposta parte de um texto publicitário. Observe com atenção. Trata-se de um saco de açúcar, de um pacote de açúcar, que tem uma forma bastante particular, ok? Aliás, me parece genial, hein? Enquanto arte, a modulação da imagem. Veja que você tem o corpo humano, ou pelo menos parte dele, efetivamente demonstrado no saco de açúcar. É uma imagem por si só, já rica. Mas, ao detalhe, e quando se lê linguagem não verbal, o detalhe é mais que importante. Isso é um pequeno sachê de açúcar, ou de adoçante, mas é um sachê e, portanto, uma embalagem completamente distinta do grande e obeso saco de açúcar. E a recomendação? Claro, sempre no modo imperativo. Ninguém, tanto quanto a publicidade, usa tanto o modo imperativo. Claro. Por que o modo imperativo? Por que essa função apelativa da linguagem é tão forte na publicidade? Porque ela nos incita o tempo todo a consumir. Portanto, tenha, compre, use, coma, beba, vista, calce. O tempo todo, a linguagem publicitária tem função conativa, tem função apelativa. E para isso, ela se apodera bem do modo imperativo, que você conhece das suas aulas de gramática. Aquele modo verbal que serve para dar ordem, que serve para pedir, para mandar, para ordenar. Portanto, mude sua embalagem. Sua embalagem, a priori, obviamente pode, numa primeira e óbvia leitura, referir-se à embalagem daquilo que adoça a sua vida. A embalagem do açúcar e a embalagem do adoçante. Mas mudar a sua embalagem, e mais uma vez é bom lembrar, que a linguagem publicitária também se encarrega muitas vezes de duplos sentidos, de ambiguidades. E essas ambiguidades, ao contrário daquela ambiguidade que empobrece a linguagem, é uma ambiguidade enriquecedora, porque ela permite, efetivamente, duas leituras interessantes. Mudar a embalagem do açúcar, ou você, consumidor, deve mudar a sua própria embalagem. Ou seja, consumindo o açúcar, você tende a efetivamente estar obeso, gordo, pesado, não saudável. Consumindo o adoçante, você efetivamente pode estar fino, delgado, como exigem os padrões de beleza contemporâneos e que nós sabemos não é nada fácil segurar. Enfim, quero me parecer que nós destacamos o que efetivamente havia de importante. Lembre-se, a minúcia, o detalhe, não pode, obviamente, ser jogado fora. Okay? Perceba a forma arredondada, obesa, ok? O umbigo, que obviamente pretende lembrar a forma, efetivamente, do corpo humano. Mude sua embalagem para algo delgado, fino. Mude a embalagem do açúcar e mude a sua própria embalagem, ser humano, ok? Vamos ver o que é que o teste nos propõe? O autor baseia-se no uso de recursos expressivos verbais e não verbais com vistas a ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. Ridicularizar?
Não. O que ele pretende é resgatar esse consumidor para um produto novo. Abandona-se o açúcar, passa-se, portanto, ao adoçante, que vai fazer uma forma mais agradável. Mas ridicularizar, óbvio, no caso da publicidade, não é uma boa medida. Vejamos a letra B. O autor usa de recursos verbais e não verbais para enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Ora, claro que pode haver subliminarmente essa preocupação, mas apenas subliminarmente. Quando se fala mude a sua embalagem, está se falando da aparência mais do que da saúde interna. E cá para nós, claro que a saúde interna é o mais importante, mas o mundo contemporâneo quer uma forma física a qualquer custo, às vezes negando a própria saúde interna. Portanto, a alternativa não serve mais uma vez. C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Ora, o produto do qual se faz propaganda, o adoçante, também é um produto industrializado. Portanto, essa alternativa não serve. Mas associar o produto açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Quer me parecer que está claríssimo para você que esta é a alternativa adequada. O que pretende a propaganda é exatamente isso: sugerir que efetivamente o açúcar associa-se a um corpo obeso, enquanto o outro produto, o adoçante, pode lhe dar aquela silhueta, digamos, desejada, ok? Sem o menor problema, portanto, nós destacamos a letra D como adequada. Mas vejamos a E para eliminá-la. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. De novo, isso pode estar no subliminar, mas obviamente não é a preocupação maior do anunciante. Pense sempre, quem é o anunciante? Quando se tratar de propaganda, quem é o anunciante, o que é que ele pretende vender, qual é a sua intenção? Claro que a intenção aqui é vender magreza com o consumo de um sachêzinho delgado de adoçante. Ler com profundidade, ler minúcias, prestar atenção a detalhes, ler o que não está escrito. Tem que ser uma das qualidades do estudante do presente e das pessoas de sucesso no futuro. E vamos ver mais uma questão trabalhando a associação entre linguagem verbal e não verbal? Vejamos. Aqui temos o texto. Sim, isso é um texto. Texto não é apenas o verbal. Texto é também o não verbal. Então, o que essa imagem lhe sugere? Esqueça inicialmente o texto escrito, o texto verbal. Vamos pensar na imagem. Isso pode ser uma gaveta do Instituto Médico Legal sendo aberta? Isso pode ser uma etiqueta própria de hospitais ou de institutos que fazem exames pós-mortem? Veja, quem é morto sempre aparece. E o que mais se pretende? Com o texto verbal, uma associação. Associação com o quê? O que é que lhe vem à memória quando você lê quem é morto sempre aparece? Ô, cara, há quanto tempo eu não ouvia? Quem é vivo sempre aparece, hein? A associação é imediata, ok? Então vamos lá. A questão é muito mais fácil do que parecia. O entendimento da propaganda requer do leitor a identificação do público-alvo a que se destina o anúncio? Será que a propaganda requer do leitor a identificação do público-alvo a que se destina o anúncio? Não. O público-alvo, digamos, não está sendo reconhecido ou identificado aí na propaganda. Não, ok? Não, descabida, a alternativa não serve. O entendimento da propaganda requer do leitor a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. Uma sátira? Não, aquela imagem é até bastante pesada e, portanto, poderia efetivamente lembrar terror, ok? Portanto, me parece que não. Mas a atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente.
Primeiro que a linguagem aqui me parece tropeça um cadinho. Selecionada aleatoriamente. As coisas não parecem casar muito, ok? Mas que seja lá. A palavra mais forte é aleatoriamente. E é claro que, se tratando de um texto desse naipe, não há nada de aleatório, ok? Não há nada de que não seja proposital. Portanto, de novo, não serve. Atenção! O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. O entendimento da propaganda requer do leitor o reconhecimento do intertexto entre publicidade e um dito popular. Acho que você já matou a charada. Nós há pouco lembramos que quem é morto sempre aparece, pretende imediatamente que nós resgatemos da nossa memória quem é vivo sempre aparece. Um provérbio, um dito popular, uma expressão repetida rotineiramente. Portanto, já encontramos sem dúvida a alternativa correta. E vamos só eliminar a letra E. O entendimento da propaganda requer do leitor a percepção do sentido literal da expressão noites do terror, equivalendo à expressão noites de terror. Claro que esse jogo, claro que esse questionamento não é forte e não é importante aqui. Se é determinado noites do terror ou indefinido noites de terror, efetivamente não faz a menor diferença. Mas nós falamos em intertexto, falamos em intertextualidade. E quando se fala nisso, é sempre bom levar em consideração que aí está um recurso riquíssimo da língua portuguesa. Muito, muito rico. Não só nas canções, não só na propaganda, mas na própria literatura, na própria poesia. Quem não se lembra, por exemplo, dos grandes Drummond e Adélia Prado? Drummond, quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, me disse: vai, Carlos, vai ser ghost na vida. Adélia diz: quando nasceu, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Olha só, é claro que a Adélia, anos depois, inspirou-se no grande Drummond. Não é à toa que esse é o primeiro poema do primeiro livro de Drummond, o Poema de Sete Faces. Não é à toa que este é o primeiro poema do primeiro livro de Adélia Prado, que é uma beleza, é uma releitura genial. No Drummond, vai ser ghost na vida. Na Adélia, ela termina: não, ser coxo é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Olha a genialidade da Adélia sobre a genialidade de Drummond. Drummond vai ser gauche na vida. Adélia, coxo é maldição para homem. Mulher é flexível, mulher é desdobrável, mulher leva a pancada e se recupera. Homem fica manco para o resto da vida. Isso é intertextualidade. É um poeta brincar com a poesia do outro. É um poeta namorar a poesia do outro. É um poeta reler a poesia do outro. E acontece muito na canção. Você, obviamente, conhece Maísa, há pouco popularizada por uma série de televisão. Uma série, aliás, genial, que revelou uma atriz bastante interessante, porque muitíssimo parecida fisicamente com a própria Maísa. Uma personalidade forte, bebeu todas e cantou todas pela vida fora. O grande, grande trunfo, talvez o maior sucesso de Maísa, é Meu Mundo Caiu. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você entendeu, sei também que não vai se importar. Se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar. O ser a quem ela se refere, a quem o eu lírico se dirige, não se importa com ela, segundo o próprio eu lírico. E, portanto, ela diz: se o meu mundo caiu, você me dirá, eu que aprenda a levantar. E agora veja o que fez outro compositor inspirado nesse, Wisnik, inspirado em Maísa. Se meu mundo cair, então caia devagar. Não que eu queira assistir sem saber evitar, cai por cima de mim quem vai se machucar, ou surfar sobre a dor até o fim, cola em mim até ouvir coração no coração. O umbigo tem frio
e arrepio de sentir o que fica para trás até perder o chão, ter o mundo na mão, sem ter mais onde se segurar. Se meu mundo cair, eu que aprenda a levitar. É ou não é um bonito namoro entre dois textos? De um lado, a Maísa com se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar. E relendo a Maísa, vem José Miguel Wisnik e diz: se meu mundo cair, eu que aprenda a levitar. Levantar, levitar. Veja ainda que no caso da Maísa, se o meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar, significa, possivelmente, também que eu aprenda a cair outras vezes. Já no texto do Wisnik, recheado de mais modernidade, eu que aprenda a levitar para que eu não caia mais. Mas é realmente interessante esse recurso da intertextualidade e como pode gerar textos interessantes. Há um samba-canção antigo, salvo engano meu, do Vinícius de Moraes, que diz: eu preciso aprender a ser só. E o Gilberto Gil, em sua genialidade, acabou reescrevendo isso. Disse algo parecido com, numa canção: e quando eu ouvir um samba-canção assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder: eu preciso aprender a só ser. E aí, lamentavelmente, é necessário que falemos de gramática, um mínimo de fenômenos linguísticos. No primeiro caso, eu preciso aprender a ser só. Esse só pode significar sozinho. Eu preciso aprender a ser sozinho. Na releitura do Gilberto Gil, não. Eu preciso aprender a só ser não pode ter o mesmo significado, senão seria muito sem graça. Eu preciso aprender a sozinho ser seria apenas uma repetição. Não. O Gil fez mais que isso. O Gil, na verdade, fez reler e abrir uma nova leitura. Eu preciso aprender a só ser. Para um coração, o que é que significa só ser? Ser, coração. Qual é a função primordial de um coração? Bater e manter a vida. Bater e manter a vida, não amar. Portanto, eu preciso, diz o coração, aprender a só ser coração. Bater e manter a vida e parar de amar e parar de sofrer. Então, é ou não é bacana que certas pessoas dotadas de um talento incomum sejam capazes de elaborar belos intertextos? Tá aí um exercício bacana que todos nós deveríamos tentar. E para você, atenção na hora da prova. A intertextualidade tem grande chance de estar presente na sua prova. Leia com calma, repense, associe. Um bom leitor é, acima de tudo, um bom associador de ideias. Portanto, capriche na hora da prova e sucesso!